Quer saber como é difícil o rodeio profissional de touros? Veja este animal de 900 quilos com bastões de beisebol saindo da cabeça dele. Isso aumenta as apostas. 8 segundos não parece muito, mas no rodeio, 8 segundos é tempo suficiente para quebrar ossos. Tempo suficiente para acabar com uma carreira e mudar uma vida para sempre. Alguns touros não apenas derrubam os peões, eles te jogam no chão, te pisoteiam. E, uma vez que você está no chão, nem sempre eles param. Hoje, vamos falar sobre os 6 touros mais temidos da história do rodeio. Não por causa do tamanho, nem pelas estatísticas, mas pelo que fizeram com os peões que tiveram o azar de tirar o nome deles. Até o fim deste vídeo, você vai entender por que o último touro ultrapassou um limite inédito. Bem-vindo ao Extreme! Em 2012, um touro invadiu o circuito profissional de montaria e dominou o esporte. O nome dele era Asteroid, e naquela temporada ele redefiniu o domínio na arena, derrubando peões e conquistando o título de campeão mundial naquele ano. Ele tinha um tipo de força explosiva que parecia menos com atletismo e mais com violência controlada, partindo para cada saída com uma fúria que levava os juízes a darem 47,5 pontos à temporada. Dele virou lenda, com um impressionante recorde de 17 vitórias e uma derrota, o que equivale a cerca de 94,4% de aproveitamento em derrubar peões. Ele obrigava os peões a estudar movimentos à noite, ciente de que tinham poucas chances ao abrir o portão da arena. Nem mesmo a elite do esporte, como J.B. Mooney, conseguiu decifrar o enigma. Em uma montaria daquele ano, 2012 Asteroid jogou Mooney no chão em menos de 3 segundos. Eles se reencontraram naquele verão, na segunda montaria. Tudo foi diferente. Quando o portão se abriu, Asteroid liberou o caos que tinha derrubado vários peões, mas Mooney não vacilou. 8 segundos pareceram uma eternidade, enquanto a plateia sentia que presenciava a história. Quando o alarme soou, o placar confirmou o que poucos acreditavam ser possível: 93,5 pontos. Era a 6ª vez que eles se encontravam. E depois de 5 quedas, Mooney finalmente conseguiu a maior pontuação já registrada em Asteroid, encerrando sua sequência brutal de 16 quedas consecutivas e provando que naquela noite, um dos maiores do esporte finalmente domou o indomável. No entanto, nem todos teriam a mesma sorte. Naquele ano, Astero quase encerrou a carreira de um dos melhores competidores do esporte. Cody Ford o tirou no início de setembro em um evento em Tackerville, Oklahoma. Ele vinha acumulando conquistas uma após a outra, desde vencer o evento convidativo de Glendale com 180 e 1,75 pontos totais, até ficar entre os 16 melhores em agosto de 2009. Ele não tinha com o que se preocupar, mas não fazia ideia do que Asteroid era capaz. Asteroid bufou. Quando Cody subiu nele no brete, seus cascos arranharam o brete, lembrando Cody de que essa fera estava pronta para explodir. Cada grunhido parecia pessoal, como se desafiasse Cody a permanecer em cima. Com um rápido aceno de cabeça de Cody, o brete. O portão se abriu de repente, e Asteroid lançou seu corpo de 635 quilos na terra como um raio. Ao atingir o chão firme, ele cravou as patas, arqueou as costas e girou com velocidade explosiva e força brutal. Cada movimento gritava perigo, e então aconteceu num piscar de olhos. Asteroid lançou Cody alto no ar. Então ele caiu com tudo no chão frio e duro. O impacto tirou o fôlego de seus pulmões enquanto uma dor lancinante atravessava sua pelve. Esse segundo violento mudou tudo. Asteroid correu livre por alguns segundos, enquanto Cody permanecia deitado de lado, em agonia. Asteroid não tinha apenas vencido ele. Ele deixou Cody abalado e visivelmente com dor. Cody foi levado ao hospital, onde exames confirmaram a gravidade dos danos. Os ossos da pelve dele foram dilacerados e o quadril estava despedaçado, deixando-o incapaz de andar. Então, a dura verdade veio à tona. Essa lesão poderia marcar o fim da carreira dele. Essas eram lesões graves para um cowboy. A pelve
sustenta o tronco e conecta as pernas à coluna, enquanto o quadril absorve grande força. Cair em um rodeio pode afetar como você monta qualquer animal, ainda mais um touro. Esse foi o aviso de Asteroid aos competidores. Ele não era alguém para se brincar. A capacidade dele de lançar os competidores vários metros para o alto e de volta ao chão frio e duro deixou uma impressão duradoura em todos que tiraram o nome dele para montar. Eles seriam arremessados com força suficiente para quebrar as costelas ou até ter suas carreiras encerradas em uma noite. Asteroid mostrou como um touro pode quebrar violentamente o corpo de um competidor. Mas ele também deixou esperança de que habilidade, timing ou sorte bastassem para sobreviver. Após J.B. Mooney mostrar que até o touro mais dominante do esporte pode ser vencido com experiência e controle. Mas essa vitória criou uma ilusão perigosa que o próximo touro destruiu. Ele não parecia imparável, suas estatísticas não eram históricas, mas o que ele fez na arena com J.B. Mooney em 2023 foi assustador. Seu nome era Arctic Assassin. Arctic Assassin era uma fera de 770 quilos com uma técnica de pulo que causava medo no coração de todo peão que tirava seu nome. Ele era famoso por saltar alto ao sair da porteira e mudar de direção rapidamente, dificultando que os peões previssem seus movimentos e acompanhassem seu ritmo. Diferente de alguns dos outros touros desta lista, Arctic Assassin não dominava. No papel, sua taxa de derrubada durante a carreira ficou em torno de 65%, com uma pontuação média perto de 33%, mas os números nunca contaram sua verdadeira história. Os competidores não o temiam pelos números, mas pelo que fazia na arena, especialmente com quem fazia isso, James Burton Mooney. 8 anos após sua famosa vitória sobre Asteroid, Mooney ainda era um dos melhores do mundo, uma verdadeira lenda. Bicampeão mundial da PBR em 2013 e 2015. 538 montarias qualificadas na carreira e o segundo maior número de montarias acima de 7.590 pontos. As pessoas o chamavam de matador de dragões, porque ele conscientemente escolhia competir contra os mais difíceis. Ele enfrentava os touros mais bravos sem medo, encarava o perigo de frente e nunca recuava. A dor não o parava, e o medo também não. Mas em algum momento da carreira, todo peão de rodeio encontra seu desafio. Para Mooney, isso aconteceu em 6 de setembro de 2023, em Lewiston, Idaho. Naquela noite, Mooney foi chamado à porteira, onde já esteve centenas de vezes. Arctic Assassin estava cheio de tensão, os músculos contraídos sob a pele, a corda trançada apertava seu lado, enquanto Mooney firmava o aperto, inclinando o corpo para a frente. Pronto para o portão abrir, ele respirou fundo enquanto Mooney sinalizava com a cabeça. Ele não esperava apenas se mover, mas explodir. O portão estremeceu e então se abriu de repente. Arctic Assassin disparou como um canhão, sacudindo o chão. Enquanto poeira e terra voavam pelo ar, a arena explodiu em um rugido. Ele girou para a direita, depois virou bruscamente para a esquerda, tentando desequilibrar Mooney. No início, Mooney parecia no controle. Firmou as botas nos estribos e montou com tudo, mas não foi suficiente. Naquela noite, com um coice poderoso, Arctic Assassin lançou as botas e esporas de Mooney por cima da cabeça dele e para o alto. O tempo pareceu desacelerar naquele momento. O chapéu de Mooney voou pela arena e seu corpo caiu de um jeito que nenhum corpo humano foi feito para suportar. Ele tentou se mexer, mas seu corpo não respondia. O pânico tomou conta dele ao perceber que algo estava muito errado. Ao lado, os músculos do assassino ártico ergueram as patas traseiras várias vezes, como se tentasse se livrar de um fantasma já ido. Então os toureiros correram para dentro da arena, tentando distraí-lo de Mooney. Quando os paramédicos chegaram ao lado dele, ele já sabia o quão grave era. A primeira coisa que ele disse foi: "Meu pescoço está quebrado." Tudo o que ele amava na montaria, a adrenalina, o controle, a liberdade, se foi num instante. Seu mundo desmoronou e ele não sabia como se recompor. Foi levado ao hospital, onde médicos confirmaram lesão grave no pescoço. Ele passou por uma cirurgia de emergência para estabilizar o pescoço, precisando de hastes, placas e parafusos.
Os médicos o alertaram que outro impacto forte na cabeça ou no pescoço poderia resultar em paralisia ou morte. Foi uma dor que o mundo do rodeio sentiu profundamente. J.B. Mooney, uma lenda cujo nome era sinônimo de montarias destemidas e recuperações impossíveis, viu sua carreira ser interrompida por uma reviravolta cruel do destino. Ainda mais, isso consolidou a reputação do Arctic Assassin como um dos touros mais temidos da história do rodeio. Conhecido por sua força bruta e imprevisibilidade chocante, ele fez o impensável, derrubou uma lenda viva. Se ele fez alguém como Mooney se aposentar, nenhum competidor estava seguro. O medo o seguia até a arena e quando avançava, a sobrevivência não era certa. J.B. Mooney sobreviveu, mas a mensagem era clara. Se um touro podia acabar com a carreira do maior competidor vivo, então habilidade já não era mais proteção. Experiência já não era mais armadura. E foi aí que o medo mudou. Porque o próximo touro dessa lista não era temido por destruir legados, mas por algo pior. O que ele fazia com os competidores já caídos? Seu nome era Spotted. Demônio Spotted. Demônio era uma montanha de músculos, quase 820 quilos de pura força impossível de ignorar. Seu couro brilhante e malhado reluzia sob as luzes da arena, quase bonito até ele se mexer. Aí ele fazia jus ao nome, transformando aquela beleza em puro terror, deixando cada cavaleiro ciente de que estavam na presença de algo mortal. Cada passo e cada pequeno movimento de seu peso era um aviso. Então, num piscar de olhos, ele explodiu, torcendo, saltando e girando como uma mola se soltando. Os cavaleiros sentiam o perigo profundamente nos ossos no momento em que montavam. Não estava por perto, estava bem debaixo deles. Em 2018, ele conquistou a maior honra, touro de rodeio, do ano da PRCA, e não conseguiu isso sendo comum. Esse touro era uma ameaça implacável na arena, com uma taxa de derrubada de quase 90% e uma pontuação média de cerca de 45 pontos. Ele não apenas competia, ele dominava, deixando os competidores desesperados e o público maravilhado toda vez que avançava. O público não se cansava dele. Para os competidores, ele não era só um espetáculo, mas uma força mortal que podia encerrar suas carreiras ou vidas em segundos. Tyler Bingham descobriu isso da pior forma na 20ª final nacional de rodeio. De 2020, naquela tarde fria de dezembro, o vento cortava o rosto de Tyler. Enquanto subia nas costas do demônio malhado, Tyler apertou mais a corda enquanto a montanha de músculos abaixo dele se contraía e bufava. Os instintos de luta ou fuga do demônio malhado surgiam e ele queria se soltar. Cada contração dos ombros do demônio malhado fazia um arrepio percorrer os braços de Tyler. A multidão virou um borrão. Só restavam as batidas do próprio coração de Tyler e o poder quase contido do demônio malhado. Abaixo dele, um mugido, uma respiração profunda e um último olhar para a lateral da arena. Então, o portão se abriu de repente. O poder do demônio malhado surgiu assim que ele saiu da porteira. A multidão prendeu a respiração, enquanto o touro girava, pulava e lançava seu peso. Tyler se segurou com tudo o que tinha, mas o touro não ia facilitar para ele. Em menos de 4 segundos, uma girada repentina e um coice violento o lançaram para o alto. O pior pesadelo de todo peão de rodeio se tornou realidade no segundo seguinte. O demônio malhado bateu a cabeça em Tyler na queda, deixando-o inconsciente. Mas antes que alguém pudesse ajudá-lo, o demônio malhado pisoteou e esmagou seu corpo. Enquanto ele jazia indefeso no chão, o demônio malhado cravou os cascos no peito de Tyler, torcendo seu corpo com uma força imparável. Ossos se quebraram e estalaram sob o peso. Só depois que o levaram para o hospital é que viram o tamanho do estrago que o demônio malhado havia causado. O demônio malhado quebrou o externo de Tyler, quebrou 9 costelas e causou hematomas em seu coração e pulmões. Resumindo, o demônio malhado quase matou Tyler antes da hora. Tyler foi levado rapidamente a um hospital próximo, com sirenes alertando que ele talvez não sobrevivesse. Os dias seguintes se misturaram na UTI, onde as máquinas respiravam por Tyler, quando seus próprios pulmões não conseguiam,
E cada bip marcava mais um momento frágil, um passo longe do abismo. Tubos e fios cobriam seu corpo, e o cheiro estéril de antisséptico virou o ar que ele respirava. No final, Tyler conseguiu se recuperar completamente e ainda compete até hoje. Quanto ao Spotted Demon, ele continuou deixando inúmeros competidores machucados e quebrados. Ele não era apenas um touro, era um pesadelo na arena, temido por todo cowboy que ousava enfrentá-lo. Até mesmo os competidores mais experientes o respeitavam, sabendo que sua velocidade, força e imprevisibilidade podiam jogá-los no chão num instante. Anos depois, seu nome ainda causa arrepios no mundo do rodeio. Tyler Bingham sobreviveu, e nesse esporte, sobreviver muitas vezes é considerado um final feliz. Nem todo peão tem essa segunda chance. Enquanto o demônio malhado mostrou o quão perto um touro pode levar à morte, o próximo touro foi além. Ninguém pode voltar atrás de uma montaria, de um erro e de uma vida que nunca saiu da arena. Esta é a história de tempos difíceis, pesando quase 900 quilos de puro músculo. Tempos difíceis não era apenas poderoso, ele era puro caos. Ele não se movia do jeito que os peões esperavam. Ele dava trancos, girava e explodia sem aviso, perigoso de maneiras que ninguém entendia completamente, até que já estavam voando das costas dele, olhando para o chão se aproximando rapidamente. Mas apesar de tudo isso, sua taxa de derrubar peões era de cerca de 55%. Não esqueça que peões de rodeio não temem cair, pois já foram derrubados centenas de vezes na arena. Isso faz parte do trabalho, mas o que realmente os assusta, o que tira o sono deles, é saber que podem pegar um touro como tempos difíceis. Um touro que não apenas derrubava os peões, mas deixou um deles gravemente ferido. Um peão que ousou enfrentar essa fera foi Mason Lowe. Em janeiro de 2019, ele pegou tempos difíceis. Com apenas 25 anos, Mason já era uma estrela em ascensão, destemido e habilidoso. Em 2013, Mason Lowe venceu o título de final de ano da Federação Nacional de Montaria Profissional em Touros e, em 2015, foi finalista 7 vezes nas finais da NFPB. Bicampeão das finais da NFPB, sua carreira continuava decolando, e os fãs de rodeio o adoravam por sua personalidade humilde. Naquela noite, na National Western Stock Show em Denver, o público aguardava mais um grande momento de Mason. Outra excelente montaria, outra nota alta, talvez até um futuro campeão mundial, mas ninguém esperava que terminasse daquela forma. As luzes da arena brilhavam intensamente, cortando o ar frio de janeiro e iluminando o couro de Hard Times. No brete, ele flexionava os músculos sob a corda que tentava dominá-lo. Vapor subia de seu corpo enquanto o som do metal batendo ecoava ao redor. Ele esperou, inquieto e agitado, enquanto Mason se sentava em suas costas. Então, por um instante, tudo ficou parado. Então o portão se abriu de repente, poeira e terra voaram pelo ar. Enquanto Hard Time batia os cascos no chão, a mão de Mason segurava firme a corda, enquanto o seu braço livre balançava para o céu. Era uma luta por equilíbrio e sobrevivência. Por um breve momento, parecia que Mason poderia vencê-lo, mas então, num piscar de olhos, tudo mudou. Hard Time deu um coice com toda a sua força e saltou do chão. Mason voou de suas costas, indefeso, caindo bem na frente dele. Em um instante, a grossa perna traseira de Hard Time desceu com força sobre o torso de Mason, esmagando tudo em seu caminho. A arena ficou em choque e as mães tentaram cobrir os olhos de seus filhos a todo custo. Mason lutou para se levantar, ofegante e segurando o peito. Ele deu alguns passos trêmulos em direção ao portão, mas então suas forças acabaram e ele caiu de rosto na terra. Os paramédicos correram para a arena, suas botas levantando poeira. Enquanto o cercavam, eles o colocaram em uma maca e o levaram às pressas em direção ao túnel. Ao redor deles, a multidão ficou paralisada, sem aplausos, sem barulho, apenas olhos arregalados e mãos sobre a boca enquanto assistiam ele desaparecer da arena. Ele foi levado para o centro médico Denver Health, onde os médicos lutaram por ele com tudo o que tinham. Havia luzes fortes, passos apressados, máquinas apitando. Cada segundo era importante.
Eles trabalhavam com foco e esperança, tentando manter ele vivo. Mas dentro do corpo dele, os danos eram enormes. O coração dele estava gravemente ferido e uma das principais válvulas havia sido destruída. A aorta dele, principal artéria que o mantinha vivo, estava gravemente ferida. Os médicos tentaram de tudo para salvá-lo, mas nada podiam fazer. Infelizmente, mais tarde naquela noite, Mason faleceu. Fãs do rodeio, no mundo todo, tiveram dificuldade para compreender a perda. Mason não era só um competidor, era um deles. O CEO da PBR, Sean Gleason, disse que Mason era um orgulhoso cidadão do Missouri, um herói local em Exeter e um membro querido da grande família da PBR. Hard Times não era mais apenas outro touro na arena. Em um único momento violento, ele entrou para um pequeno e temido grupo. Touros conhecidos não apenas pela força, mas pelas vidas que tiraram a partir daquele momento. Seu nome carregava um peso que nenhum competidor podia ignorar. Ele mostrou que um touro podia matar por acidente. O próximo provou que isso também podia ser intencional, nocauteando-o. João estava de pé como uma montanha viva, cada músculo saltando sob um pelo tão escuro e brilhante quanto a meia-noite. Seus chifres se curvavam para fora, como armas polidas, e eram afiados o suficiente para fazer qualquer peão pensar duas vezes antes de montar em suas costas. Os peões que montavam em suas costas costumavam dizer que ele era difícil de montar. Ele era incrivelmente forte e totalmente imprevisível, então ninguém sabia o que ele faria em seguida. Em um momento ele girava como um tornado e no seguinte pulava no ar com força suficiente para derrubar até o melhor peão imediatamente. Mas Knockamout John também tinha um hábito perigoso. Quando um peão caía ou escorregava, ele balançava sua cabeça enorme, acertando em cheio a cabeça ou a têmpora deles. Ele ganhou o apelido da forma mais difícil, deixando peões atordoados ou desacordados com um golpe brutal e imparável. Ao longo de sua carreira, ele derrubou os peões 63% das vezes. Talvez você ache que essa porcentagem não é alta, ou esperava uma lista com touros que derrubam peões em mais de 90% das vezes. Os peões não temiam Knockamout John por seu histórico, mas sim pela dor e pelas carreiras destruídas ao longo de sua trajetória. Ele jogou muitos peões de suas costas e deixou um rastro de competidores feridos, caídos no chão frio e duro da arena. Ossos eram quebrados e competidores mal conseguiam se mover após um duelo com essa fera. Para alguns azarados, foi a última vez montando um touro. Essa foi a triste realidade para Jerome Davis, o cowboy da Carolina, que era reconhecido por sua imensa coragem, determinação e dedicação ao esporte. No dia 14 de março de 1998, ele tirou o touro Knock Him Out John no Tough Headman Championship Challenge em Fort Worth, Texas. E Knockamout John sentiu Jerome subir em seu lombo, segurando a corda como se sua vida dependesse disso. Ele sentiu o cheiro do medo, percebeu a tensão e flexionou os músculos, pronto para explodir. Então, com um aceno rápido, a porteira se abriu. Jerome deu tudo de si, segurando firme, enquanto Knockamout John se contorcia, pulava e girava embaixo dele. A força do touro percorria seu corpo, desafiando sua força e vontade a cada movimento. Por 5 segundos, foi um borrão de movimento, barulho e puro caos. Mas então, num instante, tudo deu errado. Derrube ele. João avançou para frente, sentindo o cavaleiro escorregar de suas costas e balançou sua cabeça maciça, acertando Jerônimo em cheio no crânio. O mundo de Jerônimo ficou preto e ele foi nocauteado antes mesmo de atingir o chão e a partir daí só piorou. Jerônimo caiu de cabeça no chão. Paramédicos correram até ele e protegeram seu pescoço. A multidão silenciou ao carregá-lo. Uma pancada mudou tudo. Ao acordar, não conseguia se mover do peito para baixo. Sua vida mudaria para sempre. Médicos disseram que os ferimentos o deixariam paralisado do peito para baixo para sempre. Jerome estava deitado no silêncio do quarto de hospital, o barulho da arena trocado por um silêncio ensurdecedor. Seu corpo não se movia como antes, e a vida que ele havia construído, montando touros, parecia ter sido arrancada em um instante. O rugido da multidão, a adrenalina da montaria, a emoção de se segurar, tudo isso havia desaparecido, restando apenas
o vazio e a tristeza. Ele podia ver o caminho com o qual sempre sonhou, mas agora estava fechado para sempre. Raiva, tristeza e medo se misturavam em seu peito. E pela primeira vez, ele teve que imaginar uma vida sem a única coisa que o definia, que o derrubava. A temida reputação de João aumentou 10 vezes naquela noite. Agora sabiam mais que nunca que ele era um dos touros mais perigosos do mundo e não perdoava erros. Montar em suas costas era mais que um desafio, era uma aposta com uma força capaz de mudar vidas num piscar de olhos. Apesar do perigo de todos esses touros, havia um que os peões temiam ainda mais. Sua reputação não veio de uma única montaria. Ela foi construída ao longo de anos em arenas de dor, ossos quebrados e peões que nunca mais viram o esporte do mesmo jeito. Nunca mais. O nome dele é Bodacius, pesando quase 1 tonelada. Ele era enorme, mesmo para um touro de rodeio, com um corpo grosso e poderoso, ombros como bolas de demolição e um pescoço que parecia esculpido em pedra. Quando entrava na arena, o chão parecia encolher, enquanto ocupava todo o espaço. Era conhecido como um touro, que não dava trégua a ninguém. Bodacius não pulava ao acaso, sabia onde o homem estava em suas costas e queria tirá-lo dali, rapidamente. Não havia começo lento com Bodacius, nenhum aviso, apenas caos desde o início. Bodacius era temido porque não dava tempo para os peões reagirem. Ele saía com força, fazia curvas bruscas e jogava os peões para o alto antes que achassem ritmo. Mesmo no chão, ainda não tinha acabado. Ele sempre voltava atacando para garantir que a montaria terminasse como queria. Ao longo de sua carreira, ele derrubou 127 dos 135 peões de seu lombo, alcançando uma extraordinária taxa de 94% de derrubadas. Bodacius era quase impossível de montar, um verdadeiro pesadelo na arena. Poucos peões suportaram os 8 segundos completos. Toda vez que ele saía do brete, os peões sabiam que estavam arriscando mais do que apenas uma pontuação. Eles estavam apostando suas carreiras e, às vezes, suas vidas. Seus corpos destroçados encerraram carreiras e forçaram os peões a repensarem o medo. Bodacius não desafiava apenas a habilidade, ele destruía os nervos. Até lendas como Tuff Hedeman aprenderam em primeira mão o quão mortal ele podia ser. Em 1995, ele tirou Bodacius no sorteio das finais mundiais da PBR em Las Vegas, Nevada. 2 anos antes, ele se tornou um dos poucos peões a ficar em cima de Bodacius por 8 segundos completos, conquistando impressionantes 95 pontos. Foi uma vitória impossível. Ninguém acreditava no que estava vendo. Quando ele tirou o nome em Vegas, Tuff achou que poderia repetir, mas agora a montaria seria mais difícil. Quando Tuff balançou a cabeça e pediu o portão, a multidão explodiu e parecia que toda a arena tremia. O portão se abriu e Bodacius saiu como um foguete. Ele veio baixo, de cabeça para baixo, patas traseiras voando e girando rapidamente. Para um touro tão massivo, Tuff lutava para acompanhar, inclinando-se, torcendo e montando cada movimento violento por um instante. Parecia que habilidade e experiência poderiam ser suficientes. Então, Bodacius fez o que o tornava tão temido. Bodacius avançou com força. Tuff sentiu-se lançado para a frente e, sem pensar, ele levantou a cabeça. O crânio dele atingiu o rosto de Tuff com uma força terrível. O impacto ecoou pela arena. Então o corpo sem vida de Tuff caiu na terra e, em poucos segundos, ficou manchado de vermelho. A multidão olhou em choque para o que acabara de presenciar. Bodacius teria acabado de tirar uma vida? Não era qualquer um, mas Tuff Hedeman. Uma reviravolta rápida nesse trem do caos. Toda semana no Patreon, eu compartilho algo mais profundo, um vídeo exclusivo, uma análise do que realmente aconteceu ou uma história pessoal que não coloco no YouTube. Se quiser ir aos bastidores comigo, junte-se à comunidade extrema no Patreon. Te vejo lá. Os salva-vidas correram e puxaram Bodacius enquanto os paramédicos foram até Tuff. O que encontraram foi devastador. Quase todos os ossos do rosto de Tuff Hedeman foram quebrados. Mandíbula, maçãs do rosto, órbita ocular e seios da face esmagados pelo golpe. Quase todos os ossos do rosto dele estavam quebrados.
No hospital, cirurgiões reconstruíram seu rosto com placas de metal e parafusos. Em determinado momento, os médicos não tinham certeza se ele voltaria a montar ou sequer teria uma vida normal novamente. A recuperação foi brutal. Comer, falar e até mesmo respirar se tornaram batalhas diárias, cada uma lembrando-o do acidente. A dúvida surgiu: será que ele algum dia se sentiria normal novamente? Mas Tuff era um dos competidores mais resistentes de sua geração. 6 semanas depois, já estava nas competições de novo. Quando voltou a montar, fez isso também por sua família. Antes de entrar na arena, ele prometeu ao seu filho pequeno que, se pegasse o Bodacius de novo, não iria enfrentá-lo. Ele tiraria o chapéu, se afastaria e diria não. Foi exatamente isso que ocorreu quando ele pegou o Bodacius, menos de 2 meses após sua experiência assustadora. Porém, só 2 noites depois, Scott Brittin também pegou o Bodacius. Sabendo da reputação assustadora do Bodacius e lembrando que já tinha sido derrubado por esse touro 2 vezes, Scott entrou na baia, com um sentimento tanto de determinação quanto de medo. Dessa vez, ele usou uma máscara de hóquei, mas isso não o protegeu de uma bola de demolição viva. Assim que o portão se abriu, Bodacius avançou com força, desferindo sua famosa cabeçada poderosa. Ele se chocou contra Scott, a máscara se despedaçou e o rosto de Scott recebeu toda a força do impacto. Bodacius fraturou a órbita do olho esquerdo e o osso da bochecha dele, quebrou seu nariz e até o deixou inconsciente. Naquele breve momento, Bodacius mostrou mais uma vez por que os competidores o temiam tanto. Após essa segunda lesão grave em um curto período, o dono de Bodacius, Sammy Andrews, decidiu aposentar o touro imediatamente, anunciando isso já na noite seguinte, na 10ª rodada do NFR. Para ser sincero, os competidores de Bodacius tiveram sorte de saírem vivos. A história do rodeio inclui montarias onde carreiras terminaram, vidas foram perdidas e o esporte foi forçado a mudar. A seguir, os 6 piores desastres da história do rodeio.